Antes do Renato também eu estava muito bem com o Fios, né? Mas com a chegada dele, ele nos passou ainda mais confiança, né? Ele vem conversando com a gente, apesar de pouco tempo de trabalho, por isso que ele vai mais na conversa. E ele, por ser um ídolo aqui no Grêmio, jogou nessa posição, ele sempre brinca com a gente, passa instruções necessárias para a gente colocá-la isso em prática no jogo. Então, pra gente está sendo fundamental, não só pra mim, mas pro grupo todo. Não mudou o seu posicionamento, por exemplo, com o Silas ou com o Renato? Não, a princípio não, porque a minha característica mesmo é jogar pelos lados. Antes eu vim jogando com o Borges, que é um fixo, ele acabou machucando, agora tá o André. Então não mudou mais nada, mas passou confiança não só pra mim, mas pro grupo todo naquele momento que a gente precisava. A gente estava na zona de rebaixamento e às vezes não dava certas coisas, e com a conversa dele, com a confiança dele, ele tinha um respaldo todo, não só a diretoria, mas o torcedor que naquele momento estava descontente com o time. Então foi excelente a contratação dele e nos ajudou muito. Jonas, o Vilarón, a oscilação no desempenho de um profissional é natural, especialmente no jogador de futebol, num atacante. Mas o que a gente ouve falar é que numa dessas oscilações você chegou em dado momento a, sei lá, até quase pensar em parar de jogar futebol. O que passou nesse momento da sua carreira e como é que você reencontrou a motivação, a disposição para voltar a brilhar? Eu tive um momento muito complicado no Santos, né? Porque eu tive aquela lesão e por eu ter ido um pouco tarde no futebol, acabei indo pro futebol com 20 anos, então é complicado, não tive base nenhuma e logo em seguida já ter uma lesão grave dessa. E aí eu acabei retomando meu bom futebol aqui no Grêmio mesmo. Na Portuguesa também foi muito bom aquele empréstimo pra mim. Virou camisa 10 na Portuguesa. Ali foi muito bom, sou muito grato à Portuguesa também. Ali eu voltei a ter confiança de jogar, voltei a alegria de jogar. E depois, em 2009 aqui até agora, isso está sendo muito importante para mim. Mas às vezes você pensa em algumas coisas, porque às vezes as coisas dão errado, isso e aquilo. Mas por trás disso eu tenho uma família também que é muito importante para mim. Tem meus pais, meus dois irmãos que gerencia tudo para mim, só deixa eu focado no futebol. Isso me ajuda muito. Então a força deles foi fundamental para que eu pudesse ter sucesso aqui no Grêmio. Jonas, é o Luiz Ademar. Eu ia até cobrar do Jonas ele falar da Portuguesa, porque eu lembro dele jogando com a camisa 10 e a Portuguesa que está na Série B, realmente ele foi muito bem. Eu queria saber como você se define. Eu vi você conversando aí que sem o Borges, você já jogou de primeiro atacante, de segundo atacante, você joga pelos lados do campo, você joga em velocidade, tem gol seu driblando, tem gol seu chutando de fora da área, você é bem colocado. Você se define como? Você hoje é um segundo atacante, um primeiro atacante, você gosta mais de jogar pelos lados do campo, ou qualquer posição ali para você está de bom tamanho? Não, eu gosto de jogar mais pelos lados do campo. Eu não sou aquele jogador fixo e gosto mais de vir, criar jogadas, ir pro drible também, que é importante. Eu joguei muito tempo salão antes de vir pro campo. E então eu sou mais esses jogadores que gostam de cair tanto pela esquerda quanto pela direita, criar jogadas, ajudar também na marcação. E eu não gosto de ficar fixo não. Até já fiz essa função aqui com o próprio Renato, mas ele sabe que a minha característica de jogo mesmo é pelos lados do campo. E amanhã a vida fica menos difícil para o Jonas, porque o Douglas está de volta, o Douglas que com o Renato voltou a ter, Noriega, aquele tipo de função, de missão no time que ele tinha com o Corinthians, antes com o São Caetano, antes com o Criciúma, que era ser o centro técnico do seu time. As coisas passarem por ele, não para que ele dê um carimbo burocrático, mas para que ele dê um destino à bola. E o Renato recuperou esse Douglas que no tempo do Silas, logo depois da Copa do Mundo, no primeiro semestre o Douglas foi muito bem. Mas no pós-Copa do Mundo o Douglas já perdido um pouco foco. E retomou, mas retomou legal, voltou a ser centro do time, viu, Noriega? Esse é um baita jogador. Acho que o Jonas é um cracaço, meia canhoto, com a habilidade, a visão do jogo que ele tem. O time que pode contar com ele fica muito feliz. Vamos fazer o seguinte agora, Xará. Jonas, vamos ver os gols do Jonas, pô. Prometemos. E agora o Jonas vai rever os 14 gols marcados no Campeonato Brasileiro e vai dizer pra gente qual que ele acha que foi o mais bonito. Vamos começar. Jonas, não estranha não? Se eu estiver falando de um gol e aparecer outro aí, isso é normal, na televisão acontece isso. Esse contra o Palmeiras, esse foi no Olímpico, esse foi contra o Grêmio Prudente, se não me engano, né? 2 gols contra o Grêmio Prudente. Esse foi contra o Avaí, Contra o Avaí. Aí contra o Vasco. Como a gente está com um pequeno delay aqui, a gente está vendo ainda o gol contra o Vasco da Gama agora, né? Agora é contra o Cruzeiro de falta. Depois é Guarani, vai vir o Guarani. Aí contra o Botafogo também, Guarani.
Já dei os gols. Esse aí foi retomando, estava 2-0 pro Botafogo. Palmeiras. Estamos vendo aí vários gols do Jonas. Vimos contra o Palmeiras, de novo contra o Avaí. Estamos passando aí em revista a tropa de 14 gols do Jonas contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, lá em Sete Lagoas, a gente vai ver. Esse é o gol que ele fez contra o Atlético Mineiro. Aí cobrando pênalti no Olímpico. Jonas, é o seguinte, desses todos que você viu aí, qual foi o mais bonito? Eu estava até conversando com o Maurício aqui, eu gostei o primeiro, esse último jogo do Avaí, não do primeiro turno, segundo turno, o primeiro gol do Avaí que a gente... Santa Catarina. Santa Catarina. Foi um gol que eu me lembrei as jogadas que, como eu joguei salão, então uma jogada rápida ali, onde tinha dois marcadores ali próximo de mim. 2 dribles curtos, né? Ó, Passando. lá e o outro também. Foi esse, gostei mais desse. Eu acompanho o relator, viu, Noriega? Eu vou com esse aí. O Ricardo Cereto me bateu aqui pela nossa comunicação, que esse foi o gol escolhido pela nossa equipe também. Estamos em sintonia. Agora, achei interessante que o Jonas falou que ele chegou tarde no futebol com 20 anos. E falou agora que jogava futsal. Foi essa a sua trajetória? Você foi pro futsal com que idade e depois foi pro Guarani? Como aconteceu sua transição do futsal pro futebol de campo? Ih, Noriega, minha história é complicada. Tem fugas, inclusive, né? Tem fuga. Eu fugi do Guarani umas 2 vezes, eu não ficava. Como assim fugiu do Guarani? Eu fui com 12 anos a primeira vez. Eu fiquei uma semana, meus pais me deixaram lá, eu já saí chorando e queria voltar pra casa, eu voltei. Aí com 15 retornei de novo pro Guarani, fiquei um mês e voltei de novo. Não aguentava ficar fora de casa. E aí o que me ajudou muito, eu até tinha meio desistido de jogar futebol. Eu acabei começando a fazer faculdade. Fiz 2 anos de faculdade de farmácia, nada a ver, né? Mas aqui eu tenho um irmão que é farmacêutico, e aí eu fui meio no embalo dele. Mas sou péssimo como farmacêutico, como estudar também não é comigo não. E aí eu praticamente nem jogava mais, só jogava na várzea lá na minha cidade, nem tinha mais jogos lá. Minha cidade pequena nem tinha. E onde você é? Tantos jogos assim. Eu sou de Itaiúva, interior de São Paulo, perto de Jabuticabal, Bebedouro ali, Ribeirão Preto, Itaiúva chama a cidade. Cidade boa. E aí eu acabei com 20 anos, eu ia pro 3º ano já de faculdade, ciências farmacêuticas, aí eu acabei trancando, que o treinador na época estava lá indo, Donizete, do Guarani. E aí acabou me convidando de novo, eu falei, vou trocar 1 ano, porque se não der certo eu volto. Aí você foi pro profissional. Aí não, eu fui o último ano de júnior. 19 para 20.